você? Meu nome é João Paulo Silveira da Costa, sou psicanalista e professor da EPC e estamos aqui no quadro Conexão EPC, agora no modo férias, né? Onde eu estou respondendo questões recorrentes feitas ali nas mentorias, nos casos clínicos, nas aulas e assim por diante. E uma das questões mais frequentes também é o que é o corpo para a psicanálise, né? Porque a gente fala muito sobre a questão dessa fixação, né, do ambiente pulsional, e para esse ambiente pulsional ele se efetivar, eu necessito dessa questão do somático, do corpo, né? Para Freud, o corpo é o lugar da inscrição, né, o lugar da inscrição das reminiscências, é o lugar onde o eu, o ego, vai se consolidar a partir dessa, dessa, dessa configuração, a partir desse modo de fluidez pulsional. Quer dizer, sem corpo não há psicanálise, né? Portanto, então a fronteira, por exemplo, da questão clássica que se estabeleceu ali, principalmente a partir do cartesianismo de Descartes, portanto, entre a dualidade entre corpo e mente é o primeiro ponto que chama atenção. Existe um dualismo entre corpo e mente. Isso foi tratado durante séculos, né, como sendo um alvo de distanciamento, né, de uma geografia diversa entre o corpo e a mente. E Freud, de certa forma, configurou uma teoria monista, né, onde corpo e mente habitam, né, uma mesma configuração. E mais do que isso, né, Freud ainda coloca que essa ideia de uma mente enquanto eu, de uma mente enquanto consciência, estava um tanto quanto equivocada, a partir do momento que ele desenvolve a ideia de inconsciente. Bom, mas eu acho que é importante a gente atualizar também uma questão fundamental. O corpo para Freud, né, o corpo nos tempos de Freud não é o corpo nos tempos de hoje. A gente tem uma certa tendência a entender organismo e corpo como sendo a mesma coisa, né? Quando a gente está falando de psicanálise, nós estamos falando do corpo fantasmático, né, não do corpo anatômico. O que é o corpo fantasmático? É justamente o local, né, é justamente ali a residência dessas refrações. Não é? É o resultado, aquilo que vai ser o resultado de uma interação entre corpo e mundo. Então, quando eu digo que o corpo não é a mesma coisa para Freud do que é para hoje, é porque o mundo não é mais o mesmo, né? E apesar das configurações ali que não pertencem a um dado temporal, a configuração, por exemplo, das tópicas de freudianas, a gente tem que entender que hoje o nosso processo de fruição de mundo, o nosso processo de inteligir o mundo, o nosso processo de assenhoramento do mundo, ele passa por outras questões, as questões que envolvem a biotecnologia, né, as questões que envolvem a própria tecnologia virtual, a forma como nos relacionamos com as outras pessoas, né? Basta nós estudarmos, por exemplo, uma questão pontual como o autismo. O autismo hoje ele é visto pela psicanálise, pelos psicanalistas mais recentes, até como uma nova forma de ser, né? Uma nova configuração que aparece justamente desse processo, muitas vezes disruptivo, né, do inteligir entre o ser e o mundo, né, dessa comunicação entre o ser e o mundo, que também é um ponto que Freud desconstituiu a partir do momento que elimina a ideia de sujeito-objeto, né, pelo menos dentro de uma configuração clássica, como era até então. Então, em síntese, a gente pode dizer que para a psicanálise, o corpo é o lugar, né, do fantasma, o corpo é o lugar onde há esse movimento hermenêutico, há esse movimento interpretativo, há esse movimento de apropriação do mundo, e é a partir desse momento que existe, portanto, a possibilidade de se fazer a análise do mesmo, a quebra do mesmo. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado dessa resposta. Semana que vem, mais um vídeo do Conexão EPC, e mande suas dúvidas para aprofundamentoconjp@gmail.com, ok? Um grande abraço a vocês. Até semana que vem.